Mais uma vez, boa noite a todos. Saudar as pessoas que estão nos acompanhando através da TV Rica. Boa noite, seja bem-vindo. Essa noite eu quero falar de uma palavra que o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração há alguns dias. Repita comigo: moderno ou atualizado. Essa foi uma palavra que o Senhor começou a ministrar ao meu coração e começou a gerar em mim bastante preocupação com essa geração que está nascendo nesses dias que nós temos vivido para o Evangelho. Pessoas que chegaram no Evangelho nos últimos 5, 10 anos e que têm vivido essa fase da igreja sobre a face da terra. A palavra moderno no latim é bem parecido com o português, é a palavra modernos, com U, e significa recente. E o conceito de modernismo nasce no século XIX, mas nem sempre o conceito de moderno foi um oposto a passado. Na verdade, quando tinham as idades, o período antigo, tinha o período medieval e tinha o período moderno. E o moderno se opunha ao medieval, mas não ao antigo. E teve um período da história onde o moderno começou a se transformar no oposto de algo antigo. Mas nem sempre foi assim. E ele está muito relacionado com as tendências. Está muito relacionado com aquilo que é o gosto do momento. Repita comigo: o moderno está ligado ao gosto do momento. Provavelmente, se você olhar algumas fitas já é uma coisa antiga, né? Se você olhar alguns vídeos da nossa própria igreja, de ministrações de 15 anos atrás, você vai se surpreender com as roupas que nós mesmos vestíamos, não é verdade? Não é, Paulo Ricardo? Provavelmente eu te encontraria de paletó e gravata, né? E muito mais outras coisas, porque naquela época nós estávamos vivendo o gosto daquela temporada, que era moderno para aquele período, e o que é moderno hoje vai estar desatualizado daqui a alguns anos. Dentro desse conceito de modernidade, é bastante diferente do conceito de atualizado. Quem é moderno pode ser desatualizado, porque moderno e desatualizado, apesar de parecerem palavras similares, elas são diferentes. Amém? Atualizado significa bem informado sobre a situação atual. Esse é o conceito de atualizado. Uma versão mais completa e precisa e superior que a anterior. Atualizado é uma versão mais completa do que a anterior. E eu estou querendo só definir as duas coisas, porque eu vou falar bastante sobre moderno e atualizado, e pode ser que você fique falando assim: mas que diferença que tem? Então está bem claro que moderno é uma tendência, um gosto do momento, e que atualizado é uma versão superior à passada. Não está muito ligado a gosto, mas está ligado a uma atualização superior. Amém? E como eu disse, essa mensagem nasceu de alguns convites que eu tenho recebido para ministrar em outros lugares, e onde eu tenho percebido nas pessoas que me convidam uma preocupação em apresentarem o convite com uma cara de modernidade. E isso começou a gerar em mim uma profunda preocupação com essa geração moderna do Evangelho. Eu quero que você que está me ouvindo nessa noite não receba essa palavra como uma exortação. Eu quero te pedir para você que está me assistindo não ficar pegando detalhes ou frases isoladas do contexto do que eu estou falando para criticar essa palavra. Isso aqui não é uma crítica, isso aqui nasceu de uma preocupação gerada pelo Espírito no meu espírito, a respeito da geração que nós estamos vivendo. Eu creio que cada um de nós, que diante de tantos séculos e diante de tanto tempo de existência da humanidade, Deus nos escolheu, nos trazer à existência. Deus nos encapsulou num corpo,
sendo espírito, nesse momento específico da história, e nós precisamos estar antenados com o que está acontecendo nessa geração. E dentro desse contexto, surge então essa preocupação com essa geração moderna. O engano de ser moderno, como se isso fosse uma ruptura com o espírito de religiosidade. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa: se há 15 anos atrás eu pregava de terno e gravata e não podia usar boné, não é o fato de eu estar com isso aqui na cabeça ou de estar com uma camiseta hoje que me faz atualizado à verdade presente de Cristo. Eu posso estar com uma roupa mais moderna e estar completamente desatualizado. Eu posso ter um estereótipo moderno, mas um coração e uma atitude religiosa. E essa visão que está sendo expandida sobre a igreja na face da terra, de uma modernidade que se opõe à religiosidade, ela é falsa. Porque não é a modernidade que se opõe à religiosidade, é a atualização da tua vida com a verdade presente que se opõe à religiosidade. Você pode ser moderno e ser desatualizado. Você pode chapar na presença de Deus e não entender nada do que está acontecendo no Espírito. Você pode ter um discurso eloquente e um linguajar acessível aos jovens, mas um ouvido que está fechado à voz do Espírito. Ainda que te ouçam nessa geração. Nossa, eu cantei e gritei muito, cara. Estou sem voz já no começo. Ainda que você possa ter um discurso que seja ouvido, porque é moderno, ele pode estar desatualizado com a voz de Deus para essa geração. E isso se torna um perigo. Modernidade não quer dizer ausência de religiosidade. Repita comigo: modernidade não quer dizer ausência de religiosidade. E eu quero dizer para você que está nessa casa e já passou por várias outras igrejas ou denominações, e de repente hoje você se sente no direito de julgar as igrejas por onde você passou, e até mesmo apontar o dedo e falar: nossa, como eles eram religiosos, olha o jeito que é o louvor, olha o jeito que se vestem. Eu quero te dizer uma coisa: se você não tomar cuidado, você só mudou de ambiente, mas o seu interior continua extremamente cheio de religião. Mudança de ambiente, mudança exterior não significa rompimento com religiosidade. Eu tenho me preocupado muito com os dias que estamos vivendo. Uma geração moderna e desatualizada. Uma geração que se tornou admiradora de frases. Eu estava numa conferência essa semana e era impressionante. Para quem conhece o apóstolo Juan Baristrelli, sabe a profundidade com que esse apóstolo ministra uma palavra. E eu percebia que as pessoas, muitas delas não estavam entendendo nada do contexto da mensagem, mas de repente eles soltavam uma frase e falavam: nossa! E anotavam a frase para postar em alguma rede social. O que adianta uma frase isolada se você não consegue entender o contexto de uma mensagem? O que adianta você ser um apreciador de frases no Twitter, se você não conhece o pensamento daquela frase que foi escrita? Pode postar frase, meu irmão. Pode ser que hoje a gente saia desse culto e não tenha uma frase. Eu não estou falando contra postar frase. Pode admirar a foto, mas isso tudo é futilidade. Porque os mesmos que admiram frases e os mesmos que te seguem por causa de frases são os que te criticam por causa de frase. Os mesmos que admiram e falam que tremendo por causa de uma frase são os que te julgam por uma frase. E os admiradores de frase são pessoas que perderam a capacidade de analisar o contexto de uma vida. Quando Deus olha para a minha vida, Ele não olha através de um discurso isolado, Ele não olha através de uma palavra isolada, Ele olha como está a minha vida diante dEle e o que eu porto dentro de mim. Eu não me empolgo com elogio, eu não me empolgo se
se me segue, se não me segue, se me like, se me dislike, se tem frase, se não tem frase, porque os mesmos que curtem são os mesmos que criticam. Não há problema em gostar de frase, o problema é viver dessa frase desconhecendo o que é a realidade da vida. A gente começou nessa geração a criar forma e estilo. É uma geração extremamente visual. Conceitos que são modernos e geram uma falsa sensação de liberdade. Você não pode achar que você é livre pelo fato de você poder vir de bermuda no culto. Não é isso que te faz livre. Ser livre não é fazer o que você quer. Ser livre é fazer o que deve ser feito. E para você fazer o que deve ser feito, você tem que estar sintonizado à voz do Espírito. A coisa mais fácil que tem é você fazer frases de impacto. A quantidade de autores para a mesma frase na internet hoje é um absurdo. Às vezes postam frase e colocam assim embaixo, apóstolo Cristiano. Eu tenho que entrar e falar, cara, essa frase não é minha não. Porque a gente vai criando uma imaginação daquilo que é legal. Deus não precisa da sua imaginação criativa. Deus precisa da sua obediência. Toda boa ideia que não surge da mente de Cristo, ela vai se transformar numa adoração a ídolos. Eu vou repetir para você. Toda boa ideia, nossa, eu tive uma ideia, eu vou fazer algo diferente. Olha, eu imaginei algo para a gente fazer no evangelismo, eu imaginei algo. Cara, eu não quero saber o que você imaginou, eu quero saber o que o Cristo que habita em ti está falando contigo. Agora a tua ideia, o teu pensamento fora de Cristo, ele se transforma num ídolo. Ídolo é toda a concepção de uma imaginação humana que se transforma em algo que é conceitual, seja ele palpável ou não. Isso é um ídolo. Ele surgiu da tua imaginação, não é a verdade de Deus. Isaías 41, 29, se você puder, abra sua Bíblia. O problema é que a igreja de hoje está cheia de boas ideias. O problema da igreja de hoje, eu vou voltar a repetir, é que ela está cheia de boas ideias. O problema dessa geração é que ela está cheia de bons pensamentos. O problema dessa geração é a quantidade de achismo. Pessoas que recém se converteram e já acham que tem a capacidade de analisar a direção que Deus está dando para uma igreja, para uma casa ou para uma cidade. Ah, eu acho, se eu fosse, eu não faria. Eis que todos são vaidade, suas obras não são coisa alguma, suas imagens de fundição são vento e confusão. Repita comigo, da vaidade não surge nada de produtivo ao corpo de Cristo. Da vaidade de um homem não surge nada de produtivo ao corpo de Cristo. E você sabe o que hoje nós temos na liderança de muitas das igrejas nessa nação? Homens vaidosos, que não estão preocupados em manifestar a Cristo, mas estão preocupados em defender um ministério e um nome. Eles querem a sua projeção pessoal e não manifestar a Cristo. E tudo que nasce na vaidade de um homem não serve para nada no corpo de Cristo. Porque a vaidade não produz nada de produtivo. Ou nós formamos a Cristo, ou nós vamos formar imagens. Eu vou te falar de novo. Ou nós formamos a Cristo, porque todos nós somos formadores de algo. Você que está sentado, você que está em casa me assistindo, todos nós formamos algo ao longo da nossa vida. Ou nós formamos a Cristo, ou nós formamos imagens. E muitos de nós somos escravos das nossas próprias imagens. E sabe qual é a geração que vai produzir transformação sobre a face da terra? Aquela que tiver disposição de perder a sua imagem. Toda imagem criada na imaginação se transforma num ídolo, inclusive a imagem que você tem de você mesmo. Tem gente que é escravo da sua própria imagem.
a geração que mais investe em cirurgia plástica na história, a geração que mais se preocupa com a imagem na história da humanidade. E quando você se torna escravo de uma imagem, eu não estou falando só física, quantos aqui prezam e vivem pelo bom nome? E eu não estou falando que você não deva ter um bom nome, mas quando Deus quer arrebentar com o teu nome, Ele faz isso sem pedir licença. Ele faz isso sem pedir licença. E aquilo que você mais resistiu ao longo da sua vida, muitas vezes Deus te faz passar, porque Ele não quer que você seja escravo de uma imagem, nem mesmo da sua. O único compromisso que Deus tem comigo e com você é que Cristo seja formado através da minha e da tua vida. Isaías 44:9 diz assim: todos os artífices de imagens de escultura são vaidade, suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, suas próprias testemunhas nada veem, nem entendem, para que sejam envergonhados. Nós temos mais imagens do que temos a Cristo, formações de imagem através da nossa própria imaginação, e quando nós formamos imagens na nossa imaginação, isso se chama idolatria, e aí a gente ainda tem a cara de pau de achar que somos como evangélicos detentores da verdade, chamando os católicos de idólatra. As imagens que eles adoram têm menos interferência na vida do que as que nós adoramos. Ministérios e ministros, pessoas construindo suas próprias vidas em cima de uma imagem. E isso acaba gerando um montão de discussão tola. Por que surgem as discussões tolas? Porque eu quero defender a minha opinião pessoal. Porque nós temos um falso conceito e um entendimento distorcido do que é unidade. E para promover a unidade ou para defender a unidade, a gente briga. É tão louco. O ser humano é tão louco. E os crentes são mais loucos ainda, que para defender a unidade briga. Não, cara, para a gente se unir você está errado. Não, eu que estou certo. Porque Deus nunca veio promover a unidade. Deus veio promover através de Cristo o entendimento do que é ser um. E ser um não é unidade, é unicidade, que é totalmente diferente. Pai, eu não peço que os tirem do mundo, mas que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. O que é ser um? Em Tito 3:9 diz assim: não entre em questões loucas, genealogias, contendas, nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. E você sabe por que nós não conseguimos produzir algo nessa cidade como igreja? Porque a gente se pega exatamente nesse texto de Tito. A gente entra em questões que são verdadeiras insanidades, são loucuras, porque tem as nossas opiniões pessoais, tem as nossas vontades pessoais envolvidas, e o espírito denominacional, que é terrível. Isso não vai ser bom para a minha denominação. Cara, se você está preso a uma denominação, pode ser que você esteja numa endenominação, porque ela está te atrapalhando mais de entender a vontade do reino, do que te promovendo ao reino. O espírito denominacional é terrível. O que as pessoas chamam de igrejas hoje, inclusive começaram a chamar de tribo, a minha tribo, a nossa tribo. E a gente vai se transformando em um monte de gueto, isolado, cada um com o seu estilo, cada um com o seu perfil, ao ponto de algumas igrejas não permitirem que outros tomem a ceia, porque não são da mesma congregação. Olha o nível de insanidade que nós chegamos como igreja, e como nós nos afastamos do que é ser um em Cristo. Porque nós estamos preocupados em construir algo terreno, fundamentado numa imagem, e não construir algo eterno, fundamentado em Cristo. Porque se todos nós estivéssemos ligados em Cristo, nós seríamos um nele, e não nas nossas vontades. Dias de discussões tolas, baseado em opinião pessoal. Dias de críticas a frases isoladas.
de pessoas que deixam de falar com você sem você saber porque pararam de falar. Tem pessoas que me convidavam para ministrar em alguns lugares e não me convidam mais. E eu nem sei o que eu fiz. E o pior é que quando você tenta se reconciliar, a pessoa se fecha. E ainda acha que está conseguindo falar de reino de Deus. Eu estou sujeito à falha como você está sujeito à falha. A falha faz parte da caminhada. Agora a reconciliação é uma obrigação para todo aquele que é nascido de novo. Se você se fechou à reconciliação, você nunca entendeu o que é graça. Se alguém te ofendeu e você tem dificuldade em perdoar, você precisa voltar para nascer de novo, meu irmão. Podemos seguir com as luzes, com os recursos de mídia, com os instrumentos eletrônicos, com as redes sociais, mas tudo isso sem a palavra da verdade eterna, atualizada em nosso espírito, através do Espírito, nós seremos uma geração ultrapassada, desatualizada e sem relevância no propósito de Deus. Eu quero te dizer mais uma vez, podemos com todos os recursos que nós temos hoje de internet, de redes sociais, capazes de tocar o mundo inteiro nesse exato momento, ser a geração mais ultrapassada da história, se nós continuarmos presos às nossas vaidades, e não à verdade presente da palavra de Deus atualizada no nosso espírito. Cristo não veio eliminar a lei. Quando nós falamos do novo pacto, nós estamos falando que Cristo veio estabelecer uma atualização do sistema. Ele disse: eu não vim abrogar, não vim tirar, eu não vim quitar, eu não vim eliminar a lei, eu vim cumprir a lei. O que Cristo veio fazer na área do direito significa compreender o espírito da lei. O direito tem isso, né, o pastor Francisco? O espírito da lei, você tem que conseguir conceber qual é o espírito da lei. Por que existem tantas distorções e interpretações da lei? Pela falta de entendimento de quando foi criada a lei, qual que era o espírito da lei. Quando Deus fala, não matarás, Ele não está falando para você, olha, você não pode dar um tiro na cabeça do seu irmão. Não era essa a intenção de Deus. Não era essa a mente de Deus. Então se eu não der um tiro na cabeça do meu irmão, eu não estou pecando. Jesus veio atualizar o sistema. Ele veio falar assim: ô seu sepulcro caiado, ô sua raça de víbora, vocês estão achando porque que vocês não estão matando o cara, vocês estão cumprindo a lei? Eu quero dizer para vocês qual que é o espírito da lei. O negócio é o seguinte: essa lei foi criada não é para você não dar um tiro na cabeça do outro. Essa lei foi criada para você entender o valor da vida do teu irmão. E se no teu coração você tem ódio e deseja a morte dele, você está caindo nessa lei da mesma maneira. Ele estava trazendo o espírito da lei. Quando ele pegou aquela mulher em adultério, e todo mundo apedrejando, e os bonitão falando assim: eu nunca fiz isso. Ele falou: deixa eu te explicar qual que é o espírito da lei. Não adulterarás. Não é só o fato de você cair em adultério. O que Deus estava falando? Se você se tornou um com a tua esposa, e no teu coração você consegue ter a capacidade daquela mulher que dorme contigo, que é a mãe dos teus filhos, se olhar e desejar no teu coração uma outra, cara, você já caiu nessa lei. O que ele estava fazendo? Atualizando. Estava trazendo uma verdade para a realidade presente. Estava trazendo uma atualização no sistema. Estava trazendo uma atualização no software. E quando ele traz uma atualização do software, o passado fica ultrapassado. Quantos estão entendendo? A lei, e eu vou dizer aqui, a palavra de Deus, sem a compreensão do espírito do autor, sem a compreensão do pensamento do autor, é uma letra. Não quer dizer absolutamente nada. Assim como a Bíblia, sem a revelação de Cristo, e pode me xingar se você não entender o que eu vou falar,
e pode escrever, pode postar e pode me chamar de herege. A Bíblia, sem a revelação de Cristo, ela não é a palavra de Deus. Não adianta se levantar aqui a palavra de Deus, ó. Ela é apenas mais um livro, se você não conseguir ler ela e ver a Cristo em cada um dos seus versículos. O verbo se fez carne, o verbo não se fez um livro. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e te digo mais, habitou em nós. Não adianta você dormir com a Bíblia embaixo do braço, não adianta você usar a Bíblia de desodorante, não adianta você falar assim, que você trouxe a espada, irmão, daí você fala, aleluia, e você lê a Bíblia e não consegue ver Cristo. O propósito de Deus em toda a palavra é manifestar seu Filho, de Gênesis a Apocalipse. E se você lê a Bíblia e não vê a Cristo, você está lendo um livro, sem conhecer a mente do autor. Isaías 44, 17 e 18. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, se inclina e roga-lhe e diz, livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Nada sabem, nem entendem, porque tapou os olhos para que não vejam, e os seus corações para que não entendam. A nossa cegueira cria ídolos. Olha para quem está do teu lado e fala assim, a tua cegueira cria ídolos. A ausência de conhecimento, a ignorância espiritual, ela produz substitutos a Cristo. Ela produz substitutos a Cristo. É impressionante o número de pessoas que frequentam a igreja e que na hora que passam por problemas, se sentem desesperadas, porque na verdade nunca tiveram sua fé fundamentada em Cristo. Elas tiveram mais um compromisso de domingo. Como eu vejo pessoas murmurando quando algo ruim acontece às suas vidas, como que perguntando, Deus, por que isso? Você não tem que perguntar, Deus, por que isso? Você tem que falar, Deus, para que isso? Se você realmente tem a sua vida fundamentada em Cristo, se você está seguro nele. E eu não estou falando da perspectiva de alguém que tem vivido dias tranquilos, mas se você não conseguir dormir em meio à tormenta, é sinal que Cristo nunca esteve no teu barco. Eu não nasci de novo para produzir coisas velhas. Se você for anotar essa frase, você coloca apóstolo L. Sierra. Eu estava compartilhando com ele isso, e ele falou, isso é uma verdade, nós não nascemos de novo para produzir coisas velhas. E eu também não nasci de novo para inventar coisas novas. Deus não nos chamou para inventar nada fruto da nossa imaginação. A única coisa que nós precisamos estar é com o nosso espírito atualizado e conectado no Wi-Fi espiritual, para que nós possamos fazer o download o tempo inteiro daquilo que está o céu proclamando, para que a gente possa manifestar na terra. Eu nasci de novo foi para viver uma nova vida, e não uma vida velha com cara de nova. Eu nasci de novo para viver uma nova vida, e não uma vida moderna, mas continuando por dentro cheio de religiosidade e de aspectos antigos. É por isso que eu preciso estar atualizado à vontade dEle. Existe nessa geração uma tendência de uma modernidade exterior e uma condição interior desatualizada. Eu quero te perguntar nessa noite, você que está aqui, de corpo presente, e eu espero que de espírito também, quantos de vocês que estão aqui nessa noite, têm convicção que Cristo vive em você, e que a sua vida está segura nele, e que a vida que você vive, não vive mais por você, e para realizar a tua vontade, mas para realizar a vontade dele? Quantos têm essa convicção? Se você tem essa convicção, por que você sofre quando as coisas não saem do seu jeito?
Ele perdeu o controle? Ele perdeu o controle? Mas as coisas não estão saindo do seu jeito e você está reclamando. É que não se trata mais de mim ou de você. Não trata mais do meu jeito ou do teu jeito. Se trata da vontade dele em mim. Quem não ouve sua voz, não está conectado à vida. Preste atenção nisso. É como se desligasse o Wi-Fi. Você já não tem mais o sinal. Se você não ouve a voz, você está desconectado da vida, porque só existe uma vida, só existe um caminho, só existe uma verdade, que é Cristo em nós, não falado através de mim, em nós, em você. No antigo pacto, o governo fluía da terra para o céu. Você vê os profetas aguardando manifestações naturais para entender o sinal do céu. Ó, eu vejo uma pequena nuvem, então eu acho que vai chover. Se manifestava primeiro naturalmente, para poder entender alguma coisa do céu. Mas depois, meu irmão, depois que Cristo veio e rasgou o véu do templo, e aquilo que separava já não separa mais, e Ele passou a habitar em mim e você, o céu já não está num lugar distante, o céu é uma realidade dentro da tua vida. E hoje não é mais da terra que se governa o céu governa a terra, através de mim e de você. E tudo que eu profetizo e manifesto no Espírito, se revela no natural, é o contrário. Mas para isso a gente tem que estar com os nossos ouvidos sensíveis. Se você não ouve a sua voz, olha para quem está do teu lado e diz assim: se você não ouve a voz, você não tem vida. Você quer que eu te dê um exemplo? Quantos lembram da história de Lázaro? A Bíblia fala que Lázaro estava morto, mas Lázaro ouviu uma voz. Lázaro, quando deu o clique na conexão, Lázaro falou: opa, a voz de Deus, a voz do Cristo ressuscitado, ela produz vida. A voz do Espírito de ressurreição, ela manifesta vida. Quando você ouve a sua voz, você não teme mais nada. Quando você ouve a sua voz, vai embora o temor. Quantos aqui já passaram por situações desesperadoras e de repente você ouve uma voz que fala ao teu espírito: aquieta o teu coração, eu estou no controle. Essa voz que é inconfundível, essa voz que não é do teu pastor, essa voz que não é do teu amigo, essa voz que é o próprio Espírito de Deus te dizendo: eu sou contigo, não temas. Essa voz produz vida. E tem pessoas aqui que estão morrendo porque estão desconectadas dessa voz. Nós precisamos ouvir sua voz. E todo o processo de vida passa por ouvir sua voz. Não tem como nós escaparmos disso. Lázaro é só um símbolo profético do que deve acontecer com todos aqueles que são amigos de Cristo. Repete comigo: Lázaro era amigo do Senhor. Quantos aqui são amigos dele? Então repita comigo: os amigos devem morrer para ouvir sua voz. Lázaro passou pela morte, ouviu a voz da ressurreição e recebeu vida dele. Eu vinha conversando com o apóstolo Ellen nesses dias a respeito disso. O quanto nós ainda temos um desconhecimento a respeito da morte. Quantos cristãos têm medo da morte? E quando você não consegue lidar bem com a morte natural, você também gera um preconceito dentro de você com morte espiritual. Que tanto que esse cara só fala de morte. Mas a morte não é algo ruim, pode ser para você. Para Deus não, a morte é uma transição. A morte é o primeiro passo para a vida.
A morte é o caminho da ressurreição. A morte é o lugar onde você passa a aprender a ouvir a sua voz. A morte é onde você se liberta daquilo que esse mundo te prende. É tremendo e libertador passar pela morte. Olha para quem está do teu lado e fala assim: a morte é libertadora. Não resista à morte. Fala para quem está do teu lado: não resista à morte. Porque quem resiste à morte adia a ressurreição. E quando nós entendemos o processo de morte, nós recebemos a sua vida, nós entendemos a diferença de ser um e de estar unido. Uma coisa é ser um, outra coisa é estar unido. Eu vou te dar um exemplo que eu estava voltando nessa viagem, nessa madrugada, e o Senhor me acordou e me deu esse exemplo. Eu acordei e tomei nota, porque é uma palavra que eu estava falando: Senhor, me dá graça para compartilhar de uma maneira que seja acessível, que você entenda. Quantos aqui já viram um prego entrar na madeira? Você já viu isso? Alguém aqui já viu um martelo batendo no prego e o prego entrando na madeira? O prego está unido à madeira, está apegado à madeira. O prego feriu a madeira, mas ele não se tornou um com a madeira. Ele está unido, ele feriu a madeira, mas ele não foi ferido. Agora, um ramo enxertado na videira, o ramo é ferido, a videira é ferida, e quando esse enxerto é feito, a vida da videira flui para o ramo, de maneira que a própria vida se comunica da videira para o ramo. Isso é ser um. O prego na madeira é unidade, o ramo na videira é ser unicidade. Existe uma diferença bem clara de estar unido e de receber vida. Eu quero te dizer uma coisa: tem pessoas que caminham conosco há anos, e eu quero dar um alerta para quem caminha perto de mim. Você pode estar unido a mim, você pode estar perto de mim, mas pode ser que você não receba da vida que flui de mim. Você pode ser apenas uma pessoa unida, mas que não se tornou um, porque a unicidade é algo gerado no Espírito, e é produzido quando você recebe a vida que flui da palavra que eu libero. A unidade, ela pode ser produzida no estar junto, mas a unicidade, ela é gerada no Espírito. E o que Deus quer produzir é unicidade, não é unidade. Porque a unicidade, ela permite as diferenças. A unidade, ela tem um estereótipo de que tem que ser igual, mas as pessoas caminham tentando padronizar o exterior como algo igual, mas seus propósitos são diferentes. É por isso que as igrejas não caminham juntas, porque elas estão tentando implantar uma falsa unidade. E na verdade o que Deus quer promover é a unicidade. Vocês têm que estar sendo um no Espírito. O prego nunca vai conseguir ter a vida da madeira. Quem está unido pode até honrar, e a honra produz recompensa, mas a honra não produz vida. Judas caminhou ao lado de Jesus por toda uma vida, foi eleito para ser o administrador das finanças, mas ele não conseguiu receber vida. Ele imaginava o tempo todo que Jesus seria um libertador natural. Ele vivia num período onde Roma oprimia demais os judeus. Eles tinham uma expectativa natural de um Messias libertador. Então Jesus aparece, o Mestre aparece, o Messias aparece, e ele falava assim: cara, vai chegar um momento que ele vai se levantar e vai arrepiar com César. Eles tinham essa expectativa, mas chega um momento que ele percebe que Jesus está indo em direção à morte. Chega um momento que ele percebe que a vida de Cristo estava se chegando ao final, e que aquilo que ele tinha de expectativa não iria acontecer. Ele caminhou junto, ele recebeu todas as ministrações. Se tem alguém que recebeu palavra boa de pregação, foi Judas. Estava em todas as conferências, todas as pregações. Recebeu impartição, mas não recebeu vida. Honrava, porque administrava, mas não recebeu vida. Toma cuidado, meu irmão.
Você pode honrar através de atitude, e não está errado, você deve honrar. Honra a quem deve ser dado honra. Você pode caminhar junto, você pode ter a nossa intimidade, você pode ter liberdade, mas você pode não receber da vida que flui de mim. E eu estou falando de mim porque eu estou ministrando de qualquer um. Você só recebe vida quando você recebe a palavra que foi liberada e ela entra no teu espírito e se torna vida na tua vida. O que adianta você andar comigo e não falar e não fazer as coisas que eu te falo para fazer? Você não está recebendo vida, você está recebendo da minha intimidade. Existem algumas palavras nesses dias que precisam ser redimidas, que precisam ser reformadas, que precisam ser atualizadas, e uma delas é o entendimento de unidade. A unidade é algo externo, e nós não precisamos lutar para promover unidade. Você pode estar junto, num ambiente de unidade, com um propósito completamente diferente. Isso não adianta em nada no reino. A unicidade, o ser um, é algo interno. Eu posso estar separado, eu posso estar distante, eu posso estar longe, mas ter o mesmo propósito, estar no mesmo espírito, estar alinhado e atualizado com a verdade presente para essa geração. Eu sou um. Eu quero te dizer uma coisa, esses dias com alguns irmãos da Argentina, é mais fácil às vezes ser um com quem está lá do que com quem está aqui. Não estamos presos à distância, estamos ligados por um propósito e por um espírito. A unidade é gerada na alma, a unicidade no espírito. A unicidade permite a nossa diversidade. A unidade, ela quer promover uma aparência de igualdade. Quando nós entendemos o que é ser um com Cristo, nós vamos nos libertar dos estereótipos. Não se trata mais de mim, não se trata mais da minha imagem, mas se trata dele, e se trata de eu refletir e manifestar ele através de mim. Nós vivemos numa geração que pensa que está livre, porque é moderna. O que adianta não usar mais terno e gravata? O que adianta você estar de boné e estar cheio de tatuagem? E não está sintonizado com a verdade? Você acha que isso é ser livre? Eu tive uma experiência num presídio que eu fui esses dias visitar um irmão, interessante. Eu acho que eu já falei aqui. Você tem a ala externa, que é para aqueles que já estão quase chegando no semiaberto, já estão com as suas penas mais brandas, já estão na iminência de saírem, já estão nos últimos períodos da sua pena. Eles ficam nas áreas externas, eles recebem os caminhões que chegam com alimentação, eles participam da logística, eles ficam numa ala externa do presídio. Daí você sai dessa ala externa e você vai para a ala interna e você entra num ambiente totalmente diferente. Os da ala externa conseguem ver o céu, os da ala interna são totalmente fechados. Os da ala externa usam uma calça bege e uma camisa branca. Os da ala interna usam uma calça bege e uma camisa laranja. Muda a roupa, muda o ambiente. Os da ala externa, eles têm uma sensação de liberdade. Muda o carcereiro e muda a postura do carcereiro. Os da ala interna, eles já estão debaixo de grade, tem um tratamento já um pouco mais restritivo. Quando o cara sai da ala interna e vai para a ala externa, ele celebra. Mudou de roupa, mudou de ambiente, consegue ver o céu, trocou de carcereiro, mas continua preso. Tem gente que muda de roupa, tem gente que muda de igreja, tem gente que muda de linguajar, tem gente que muda o carcereiro, mas continua sendo escravo. Porque a liberdade que Cristo promove
A única liberdade que existe está nele. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não trata de padronização de estereótipo. Não trata de estilo de roupa. Não trata de pregar falando gíria e de terminologia de jovem. Não trata de ser moderno. Trata de ser atualizado com a verdade de Cristo. O que adianta mudar de roupa, mudar o ambiente, mudar o carcereiro e continuar sendo preso? Segue preso. O pior preso que tem é o que acha que já está livre. O que está lá dentro está batalhando para ser livre, o que está lá fora se acomoda. Eu acho que eu já sou livre. Não é. O que te faz livre da religião é a revelação do Filho. Repita comigo: o que me faz livre é a revelação do Filho. Quando você possui um sistema operacional, quando você tem um aparelho celular, por exemplo, da Apple, eles têm atualizações de software. Esses dias a Apple lançou o iOS 10, uma nova versão de software dos aparelhos de celular da Apple. E ela lançou esse software e ela fez uma coisa: ela travou a atualização para o iPhone 4. A maioria dos brasileiros possuem iPhone 4. Eu quero te dar uma péssima notícia. Sabe o que vai acontecer com o seu iPhone 4 daqui a alguns meses? Não vai valer mais nada. Ele é só um aparelho que não tem mais a atualização do software. Sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai travar. Agora ela fez isso com o iPhone 4. Agora ela é a dona. Ela poderia travar a atualização para o iPhone 6 que acabou de ser lançado? Poderia ou não poderia? O iPhone 6 não é um aparelho moderno? Um aparelho moderno. Mas ele, se ele não for atualizado, para que ele vale? Para nada. É exatamente disso que eu estou falando nessa noite. O que trata uma geração moderna? O que adianta uma geração moderna desatualizada? O que adianta você ter uma aparência de novo, mas o teu interior já está fedendo bolor? Porque você já não ouve mais a voz do Espírito de vida. Pastores, pregadores, ministros, que não sabem mais o que é ouvir a Deus para pregar uma palavra, que vão consultar os seus esboços amarelos de 10 anos atrás. Isso é triste. Deixa eu ver aqui, o que eu vou pregar hoje? Vai ouvir a voz do Espírito, a voz para a verdade presente, aquilo que Ele está dizendo hoje, agora, para esse tempo, para essa geração. Eu quero concluir nessa noite essa mensagem dando um alerta aos pais e aos jovens. Jovens e adolescentes. Primeiro aos pais de jovens e adolescentes. Essa é a fase que os seus filhos precisam mais de você em toda a vida. Eu quero falar com os pais que estão aqui, pais de jovens e adolescentes, vocês estão aqui? Amém? Você que está me assistindo pela internet, preste atenção no que eu estou te falando. Esse tempo da tua vida, você que tem filho pré-adolescente, entrando na adolescência, e a tua cabeça só gira atrás de dinheiro, e a tua preocupação é expandir o teu negócio, e a tua preocupação é como que você vai pagar as tuas contas. Eu quero te dizer uma coisa: as tuas finanças um dia vão ser resolvidas, mas você nunca vai conseguir voltar e recuperar o tempo que você perdeu da adolescência do teu filho. Esse é o tempo que eles mais precisam de você por perto. Você precisa ter tempo para ver que programa eles estão assistindo, como é a conversa deles no WhatsApp. Você precisa saber como são os seus amigos. Isso é a tua responsabilidade, é a nossa responsabilidade como pais. Você tem que saber o que teu filho pensa, você tem que saber o que ele conversa, para que eles não sejam tragados pelas armadilhas da modernidade, das tendências
que se opõe a verdades eternas. Hoje tem pastor pregando, afrouxando o entendimento de homossexualismo, colocando o homossexualismo no mesmo patamar de qualquer outro pecado. Eu quero te dizer uma coisa: existe diferença de pecado. Para você que já ouviu falar, não tem pecadinho e pecadão, tem sim. O homossexualismo é uma afronta ao Deus. Leia Romanos 1. Transformaram a verdade de Deus em mentira e honraram mais a criatura do que o Criador, inflamando os seus corpos uns pelos outros. Se você não estiver atento ao que o seu filho ouve, ao que o seu filho faz, porque você está mais preocupado com a sua vida financeira, com o seu negócio, você vai ver o seu filho sendo tragado pelas tendências desse momento. Quem vai fundamentar a fé do teu filho não é a igreja, é você como pai. As verdades eternas não podem ser deturpadas pelas tendências modernas. Eu vou repetir isso. As verdades eternas não podem ser deturpadas pelas tendências modernas. As verdades eternas não podem passar, as verdades eternas não possuem atualização de padrão de namoro. Ah, pai, mas todo mundo beija na boca. Eu estou falando com os adolescentes e jovens. Ah, mas todo mundo na minha escola já fica, todo mundo beija na boca. Eu vou falar a frase que eu menos gostava que a minha mãe me falava: você não é todo mundo. Quantos aqui já ouviram isso da sua mãe? Outra coisa que a gente começa a passar desapercebido, o vocabulário. E daí começa a entrar para dentro da igreja. Eu já vi pastor conversando comigo falando palavrão. O cara é moderno. Solta uns palavrão no meio da conversa, um pastor moderno. Cara, eu quero te falar uma coisa: por maior modernidade que exista, o meu vocabulário e o teu vocabulário tem que ser um vocabulário santo. Aqui eu falei com os pais, agora eu quero falar com você, jovem adolescente. Cuidado com suas amizades. Amigos, você que está me assistindo aqui, você que vai me assistir depois, você que está me assistindo pela internet. Amigos que te influenciam hoje. Eles influenciam a sua vida hoje, mas nunca mais vão estar presentes na sua vida. Os meus amigos de adolescência, de escola, eu não tenho mais contato com nenhum deles. E na época que você está vivendo esse período, você parece que você vai ser amigo pro resto da vida. E uma influência e uma interferência nesse momento da tua vida te prejudica pro resto da vida. Amigos que você pensa que são eternos, que estão presentes hoje, só para produzir uma marca. E nunca mais você vai ter contato. E às vezes você briga com o teu pai e com a tua mãe, que fala assim: filho, não é amizade para você. São pessoas que passam por nossas vidas só para nos marcar. Marcas que depois custam para ser removidas. Quantos adultos aqui têm marcas até hoje da sua adolescência? Quantas pessoas marcadas? Quantas pessoas se iniciaram nas drogas nesse período da vida? Quantas pessoas tiveram sua primeira relação nessa fase da vida? Influenciadas pela modinha. Tudo isso em função de seguir um padrão de grupo, um padrão coletivo. Todo mundo beija, todo mundo transa, todo mundo fuma, todo mundo bebe. Pô, pai, mas é todo mundo na festa. Vai todo mundo na festa e você não vai. Agora, sabe o que acontece? A gente está ocupado demais, preocupado com a economia do país. A gente está ocupado demais, preocupado com as nossas contas. A gente está preocupado demais com os nossos problemas. E eu quero falar para os homens:
Muitos de nós falamos assim: cara, vai lá falar com a sua mãe. Pô, ô amor, você não viu isso não? E a gente quer delegar uma responsabilidade que é do pai, de ter uma palavra de correção, de ter uma palavra de autoridade. E eu quero te dizer hoje: seja chato com o seu filho hoje, e ele vai te agradecer amanhã. Não seja omisso na educação que cabe a mim e cabe a você. Nós precisamos romper nessa geração com essa tendência, com essa aparência de modernidade, mas completamente desatualizado do que Deus está querendo fazer nesse tempo presente. Você precisa aprender a ouvir a voz do Espírito. Vamos nos colocar de pé. Senhor, eu quero orar nessa noite. Eu quero quebrar nessa noite, como apóstolo, não só nessa casa, como uma voz apostólica nessa cidade, como uma voz apostólica nessa nação. Pai amado, que a sua voz seja ouvida através da minha vida nessa noite como um canal. E eu declaro no mundo espiritual um rompimento com esse espírito da modernidade, com essa mudança de estereótipo, mas o interior envelhecido e desatualizado. Pai amado, levanta uma geração que é capaz de ouvir a tua voz. Levanta uma geração que não está preocupada com a opinião das pessoas. Levanta uma geração que é liberta da idolatria da sua própria imagem. Levanta uma geração que não é mais escrava do corpo. Levanta uma geração que vive pelo Espírito. Que a tua voz possa ser ouvida nessa geração. Uma geração que não está presa a frases isoladas, mas que entende o Espírito de ressurreição e vida. Nós rompemos com isso. Desperta jovens e adolescentes para fazerem diferença nesse tempo. Levanta pais que gastem tempo com seus filhos. Toma essa cidade, toma essa nação. Nós declaramos que os céus se abrem e que a tua voz seja ouvida nessa noite. Atualiza o nosso sistema interior com a verdade para essa geração. Todo espírito de engano, todo espírito de mentira, toda vida que não está fundamentada em Cristo, toda pessoa fragilizada pelas circunstâncias, porque desaprendeu a ouvir a voz do Espírito, eu declaro que seja ativado nessa noite a voz do Espírito no seu interior. Que a tua fé e a tua esperança nele, que é o autor e consumador da fé, serão reestabelecidas. Que essa conexão seja restaurada nessa noite. Pai amado, nos leva a entender o poder do que é ser um. Eu declaro nessa noite que a unicidade de Cristo venha sobre nós. Que possamos ver a Cristo na vida de cada pessoa com quem nos relacionamos. E que sejamos um no Espírito. Que sejamos um em propósito. Rompe com as nossas opiniões pessoais. Rompe com os nossos achismos. Pai amado, arranca pessoas que estão escravas da sua imagem, que trocam de ambientes, que trocam de roupas, mas seguem sendo presas no sistema. Uma noite de libertação,
Uma noite de vida sobre a tua vida. Uma noite de um despertar. Qual a marca que você vai deixar nessa geração? De alguém desatualizado, de alguém que não conseguiu ouvir a voz para esse tempo, de alguém com um cara, com estereótipo de novo, mas o interior velho, ou alguém que pode dizer como Paulo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu levo hoje na carne eu vivo pela fé no Filho de Deus. Os amigos têm que morrer, e que assim como Lázaro, a morte seja só uma oportunidade de ouvir a sua voz. Para de resistir, se renda nessa noite, se entregue nessa noite, a sua vida por completo, suas vontades, seus projetos, seus sonhos, sua família, seus filhos. Entrega nessa noite, entrega nessa noite. O Senhor me mostra a imagem de Abraão nessa hora. Entrega o teu Isaac, entrega ao Senhor o teu Isaac, entrega o teu casamento, entrega os teus filhos, para que não seja mais do teu jeito, que você possa experimentar a morte da tua vontade, para que a vida de Deus se revele a ti. Se para você essa é uma noite de entrega, se nessa noite algo foi atualizado no teu espírito, sai do teu lugar e dobre o teu joelho aqui à frente. E o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus, que se abre os céus, e o teu reino vem nesse lugar. Nossa fé está no nosso Deus, que se abre os céus, e o teu reino venha mover. Nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. Rebi andalaba xeri andalabas, de que andalaba xeri andarabas, de andalaba xori andarabas. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai amado, céus abertos, que a Tua voz seja ouvida, que aquilo que tem que ser transformado de dentro para fora, seja transformado nessa hora. Senhor, em nome de Jesus, nos conecta a Tua voz ao Espírito de ressurreição e vida.
Pai amado, nos liberta da escravidão da autoimagem, nos liberta da escravidão da reputação, nos liberta, Pai, de construir imagens, de nos transformarmos em idólatras de nós mesmos, porque não se trata mais de nós, mas se trata da Tua vida em nossas vidas. Senhor, nós abrimos mão das nossas vontades. Eu coloco a vida de cada um dos meus irmãos nessa noite, e eu quero colocar, Pai amado, a vida de cada jovem, de cada adolescente, de cada pai de jovem e adolescente. Quero cobrir as famílias agora com o sangue de Cristo. Cobre as mentes, Pai amado, arranca toda a amizade que foi colocada somente para produzir marca. Arranca agora em nome de Jesus. Desperta essa geração. Desperta essa geração. Que não seja mais uma geração visual, mas uma geração que consegue manifestar Cristo de dentro para fora. Eu declaro ouvidos sensíveis nessa noite. Que o software do teu espírito seja atualizado nessa noite. De que alanda shuri andarabasturi andarabas. Entrega agora no altar. Entrega o que você tem retido. Entrega o que você tem segurado. Entrega as tuas vontades. Entrega nessa noite. Jovens que às vezes estão na igreja, mas morrendo de vontade de estar no mundo. Eu quero te dizer uma coisa: o mundo não tem nada para te entregar. Pessoas que estão sendo seduzidas por aparência de algo bom. Pai amado, que toda mentira das trevas seja trazida à luz nessa noite. Meninas que estão sendo seduzidas por amigos na escola, que são verdadeiros lobos com cara de ovelha. Tira a máscara, Pai. Começa a gerar um entendimento que se tem algo na vida que deve ser com um propósito muito claro, é o casamento. Livra os nossos jovens de casarem mal. Livra os nossos adolescentes de namoros errados. Livra, Pai amado, os nossos filhos de marcas na sua infância. Livra em nome de Jesus. E desperta os pais para gastarem os seus dias cuidando dos seus filhos e não dos seus negócios. Os filhos são mais importantes que as nossas empresas. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Que a voz do céu seja ouvida nessa noite. Que os céus se abram. Que os céus fechados se abram. Que os céus fechados se abram. Sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu entendimento. Em nome de Jesus. Que se